Nesse vídeo, eu vou falar como foram as semanas 30 e 31 dos meus estudos para a prova de residência médica. Eu me chamo Éder Lucas, sou estudante de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, do sétimo período, e esse é mais um vídeo do quadro Projeto R1. Nessa última semana, foi a primeira vez que eu atendi em PET 4 e foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu fazer um atendimento direcionado para a queixa da paciente, foi uma queixa aguda, então é diferente dos atendimentos que a gente fazia em PED 1, PED 2, PED 3. E aí eu sinto que eu e a minha equipe lá, a gente conseguiu mandar muito bem. A gente conseguiu fazer o atendimento ao mesmo tempo que foi direcionado para a queixa da paciente. Ele foi um atendimento amplo, a gente englobou a paciente como um todo. E foi uma experiência muito positiva. E durante essa aula de PET 4, assim que a gente finalizou o atendimento, a professora passou um GD para a gente sobre puericultura, para a gente falar tudo o que a gente lembrava sobre puericultura. A gente não podia pesquisar em lugar nenhum, tinha que ser puramente fontes da nossa cabeça que a gente se lembrava. E ela deu 4 papelzinhos brancos para a gente ir lembrando de tudo. E foi uma experiência muito boa, porque eu tinha estudado bastante nas férias pelo Estratégia Média, né, me preparando para a prova de residência. E eu consegui lembrar de muita coisa durante aquele GD. Eu praticamente lembrei assim, de tudo, quase tudo que a gente tinha que fazer. E agora na próxima aula a gente vai poder consultar, né? E aí a gente comparar o GD que a gente faz com consulta com o GD que a gente faz sem consulta. Mas mesmo assim foi uma experiência ótima para mim, eu gostei bastante, porque é sinal que as minhas revisões estão dando certo e que eu tô ficando com muitos conceitos, né, guardados na minha cabeça. Durante essa semana também teve o inconveniente de que eu passei mal, eu ainda tô me recuperando um pouco, mas na noite de terça-feira eu dei uma gastroenterite aguda severa, assim. Eu vomitei até não poder mais, aí eu fiquei muito fraco, muito desidratado, eu precisei da ajuda da minha esposa para me levar para uma UPA. Aí lá na UPA lá eles me deram um soro na veia, um remédio e eu dei uma melhorada, assim. Aí na quarta eu acordei meio baqueado, não consegui ir para a faculdade, mas eu consegui estudar alguns temas mais leves, né? Não tinha aula de tarde, só tinha aula de manhã, então só tive que faltar a aula da manhã. E eu consegui estudar um tema mais curto assim. Eu tinha que estudar um tema muito grande na quarta, mas eu troquei, porque o tema de sexta era mais curto. Aí eu peguei e troquei, estudei o de sexta na quarta e o de quarta na sexta. E foi uma estratégia que deu muito certo, porque eu consegui estudar o tema, né, que ele era mais curto, e ainda consegui fazer um pouco das revisões, porque ficou um pouco de revisão atrasada a terça também, que eu comecei a passar mal e não consegui completar todas as revisões do dia, então ficaram algumas revisões acumuladas. A gente pode tirar até lições, né, dessas coisas que acontecem com a gente. Uma lição que eu tirei é que muitas vezes as pessoas não sabem para onde elas devem ir quando começa a passar mal, porque eu estava lá na UP e eu vi que tinha muito caso ali que não era para estar lá. Então, e a gente, como profissional de saúde, a gente tem o dever, né, de orientar todos os pacientes sobre quais serviços eles procurar. Então, durante o dia eu estava sentindo que eu estava passando mal, fiquei pensando que podia ser uma gripe, aí eu pensei, no outro dia eu vou no postinho. Só que aí de noite eu realmente vi que o meu caso era mais sério um pouco, eu tinha que ir para uma UPA, porque eu não estava conseguindo beber água, não estava conseguindo beber líquido nenhum, que eu já vomitava tudo. Então eu tinha que ir para a UPA lá para receber uma hidratação venosa. E a gente tira essa lição, né, de que a gente tem que saber falar com os pacientes para onde eles devem ir para não acabar sobrecarregando o sistema de saúde, igual aquela UPA que estava lotada de caso que poderia ser resolvido no OBS. Aí durante a semana eu consegui recuperar as revisões que eu estava atrasada, né, ficou faltando só 2, que aí eu revisei hoje, que é domingo. Então, mas eu consegui finalizar toda semana também. E na sexta-feira eu tive um atendimento também em cirurgia, e já é a segunda vez que eu dou azar em cirurgia esse semestre, porque as 2 vezes que eu atendi, nenhum era caso de operar, né? Que o primeiro eu já falei que era aquele lipoma grandão, que não dava para operar, que a gente encaminhou para cirurgia geral. E esse que eu atendi agora sexta-feira era um cisto infectado. Então não dava para operar também, porque estava infectado. Aí a gente tem que tratar a infecção dele primeiro. No geral, apesar de tudo isso que aconteceu, eu consegui cumprir o cronograma do Estratégia Med. Então já consegui finalizar a semana 31 e eu consegui fazer ao longo dessas 2 semanas 1.340 questões. Eu sinto que eu estou fazendo menos questões que nas outras semanas, mas eu entendo que é porque a faculdade voltou e acaba que sobrecarrega muito. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, tem trabalho para fazer, coisa para apresentar. E isso puxa muito. Então, eu não tenho conseguido fazer tantas questões. Eu ainda tenho que ver toda a teoria, né? Toda a carga teórica do dia, porque eu ainda não consegui terminar tudo, de ver toda a teoria.
Então, acaba que eu não posso ficar só revisando, aí eu tenho que ver conteúdo teórico também, tenho que revisar também, então não dá para fazer tantas questões assim. Mas eu sinto que as qualidades das questões que eu estou fazendo ainda tá se mantendo até bem, porque dessas 1.340 eu consegui acertar 84%, então eu considero que está sendo um número razoável, assim. E eu acho que muito é por causa do tanto de conteúdo que eu já vi. Então eu estou conseguindo linkar um conteúdo com o outro, igual eu estudei essa semana para trás. Doença inflamatória pélvica. É um conteúdo que os agentes etiológicos ali dessa doença, os principais são gonococo e clamídia. E pelo fato de eu já ter estudado antibiótico em clínica lá no início do curso, eu consigo linkar muito bem qual antibiótico que eu tenho que usar nessa doença. Então, acaba que a parte do tratamento dessa doença, pelo fato de eu já conhecer as bactérias, ficou muito mais fácil. Porque eu sei, por exemplo, que a clamídia, ela é uma bactéria atípica. Então, você trata com macrolídeo. Então, isso facilita bastante na hora de eu estudar a doença, porque basicamente eu já sei uma parte do conteúdo inteiro ali. E isso facilita demais, e eu acho que é o responsável por estar mantendo essa taxa de acertos tão elevada assim. O que eu tiro de lição dessas últimas 2 semanas foi a importância de eu ter uma plataforma extremamente organizada para o meu estudo. Porque eu tenho certeza que se o Estratégia Med não fosse tão organizado assim, se não mesclasse, por exemplo, um conteúdo grande que eu ia ver na quarta com um conteúdo pequeno que eu ia ver na sexta, eu não ia ter essa mobilidade de trocar um conteúdo com outro e evitar um atraso ainda maior. Então, se eu tenho uma dica para passar para quem está assistindo esse vídeo aqui, que está estudando para a prova de residência também, ou que planeja começar a estudar, é você ter uma plataforma de estudos organizada, com um cronograma organizado, com uma boa plataforma de questões também, porque é igual, mesmo eu atrasando um pouco às vezes, eu consigo compensar nas questões, porque as questões eu faço muito rápido e o banco do Estratégia Média é o melhor que tem. Então, isso ajuda muito. Esse fato de você ter uma plataforma, uma base para você estudar, ajuda você não se atrasar, ajuda você conseguir cumprir os cronogramas e ajuda você ter uma noção de que, poxa, eu já estudei isso e eu ainda preciso estudar isso. E isso ajuda muito a você não se perder no seu estudo e a não se atrasar também. Então é isso. Eu espero que essas minhas retrospectivas sobre as minhas semanas de estudo te ajudem a você a organizar e orientar o seu estudo para a prova de residência médica. Se você se interessou em algum produto do Estratégia Média, eu vou deixar o site deles aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto EDER10.